A paz do Senhor, sejam bem-vindos à EBD Comentada Online. Eu gostaria de informar que esta não é uma pré-aula, pois a pré-aula é um resumo da aula da escola dominical. Esta é uma aula completa como é ministrada na igreja, porém online. Ela tem 3 objetivos específicos. Primeiro, contribuir para que professores possam montar as suas aulas. Segundo, permitir que aqueles alunos que não podem estar por algum motivo na escola bíblica dominical, uma hora ou outra, possam também aprender o que está sendo ministrado na lição. E em terceiro lugar, a evangelização daqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu também gostaria de pedir a você que possa ajudar esse canal curtindo este vídeo, clicando no botão para se inscrever e também ativando o sininho das notificações. Hoje eu vou estar comentando a lição de número 4, que fala sobre a iluminação espiritual do crente. Se você tem sua revista, abra e vamos estudar juntos. Se não, acompanhe pelo vídeo. Texto áureo. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1, versículo 17. Verdade prática. A vocação. O que é vocação? É o chamado de Deus a participar gratuitamente dos benefícios do Evangelho com base nos méritos da morte de Cristo. Então, a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Objetivo geral. Na lição 3, que foi a lição passada, foi tratado sobre nossa eleição, escolha em Cristo, e a predestinação dos salvos que tem relação com os propósitos de Deus para os eleitos em Cristo. Então, eleição tem a ver com a escolha em Cristo. Predestinação são os propósitos de Deus para esses eleitos. Nessa lição de hoje, vamos tratar de forma geral a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Nós temos 3 objetivos específicos nesta lição. Primeiro, destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. Segundo, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. Terceiro, expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Introdução. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida. Ação de graças, capítulo 1 de Efésios, versículo 15 e 16, oração intercessora, capítulo 1, versículo 17 a 19, e confissão de louvor e exaltação, capítulo 1, do versículo 20 ao 23. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de Deus. Em um mundo tão materialista e egocêntrico, o homem no centro de tudo, isto tem a ver com essa questão de materialismo e da questão do egocentrismo humano, é preciso que o cristão tenha seu foco em Cristo e nas bênçãos espirituais que ele nos concede. Uma vez que Deus tem propósitos para os eleitos, nós precisamos ter em mente, buscar aquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quando Jesus estava aqui na terra, certa feita, ele afirmou o seguinte, você pode abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21, diz assim: Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quando o cristão se conforma com o mundo, e o mundo aqui é o sistema que se opõe à vontade de Deus, liderado pelo diabo,
ele busca o que as pessoas sem Deus buscam. Então, uma vez que eu estou conformado, amoldado a este mundo, eu começo a buscar as mesmas coisas que as pessoas que não têm Cristo como Senhor e Salvador estão buscando. As minhas prioridades deixam de ser as coisas espirituais, as bênçãos espirituais que Deus preparou para os eleitos, e eu começo a buscar as coisas deste mundo: riquezas, fama e poder. O texto que Jesus citou vai dizer: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Isso tem a ver com a nossa prioridade. Se a nossa prioridade são essas coisas, o nosso coração estará nessas coisas. Jesus, porém, demonstra nesse texto que as riquezas do cristão são espirituais e com valor eterno, e ele precisa se apropriar delas em Cristo. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome. Então precisamos nos apropriar daquilo que o Senhor já preparou para os eleitos em Cristo Jesus. No tópico 1, nós vamos estudar sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Subtópico 1, ação de graças e intercessão. O que é ação de graças e o que é intercessão? Ação de graças é o ato de louvor com que se agradece a Deus por um bem recebido. Todos nós temos recebido bens do Senhor, precisamos render a Ele graça. E intercessão é uma súplica em favor de outros. A intercessão pressupõe sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram e tomar como se fossem nossa as dores alheias. É dizer a Deus que nos importamos com o sofrimento do próximo e com seu crescimento espiritual. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos, Efésios 1,16, e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo, que está em Efésios 1, do 3 ao 14. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. O apóstolo Paulo ele se preocupava com o crescimento espiritual dos irmãos em Cristo. Ele tinha isso, ele tinha esse propósito. Então, ele orava, ele ensinava, mas ele também orava para que o Senhor pudesse trazer iluminação, para que eles pudessem compreender aquilo que Deus tinha como propósito para a vida de cada um deles. Como é que nós temos agido nos dias de hoje? Como estamos fazendo em relação aos nossos irmãos? Estamos orando para que Deus ilumine a mente deles ou também a nossa própria mente para que tenhamos conhecimento das riquezas que o Senhor preparou para nós em Cristo? É uma pergunta que merece uma resposta individual de cada um de nós. Paulo é um homem de oração. Ele não apenas ensina a orar. Nós temos várias referências onde Paulo fala sobre oração. Romanos 12:12, Efésios 6:18, Colossenses 4:2, Filipenses 4:7, 1 Tessalonicenses 5:17, inclusive diz: orai sem cessar. Mas ele mesmo ora por todos e dá graças a Deus pela vida dos irmãos. Em suas orações na prisão, Paulo menciona, inclusive ele ora também, na prisão ele está em oração, clamando a Deus pelo crescimento dos irmãos em Cristo. Tá? Em suas orações, Paulo intercede pedindo o quê? Bênçãos. Ele deseja que os crentes conheçam as bênçãos que Deus preparou para eles. Tá? Em nenhuma das orações Paulo pede bênçãos materiais. E nós temos invertido. Nós estamos tão preocupados em comparecer ao templo para poder buscar coisas materiais, ao invés de nos apropriar daquilo que Deus já preparou para a nossa vida. Estamos com uma inversão, estamos preocupados com as coisas terrenas como prioridade. Mas Jesus, ele disse, não podemos fazer isso. Nós temos que buscar as coisas espirituais, tá? Paulo não pede bênçãos materiais. Nesse texto a palavra espírito, porque Paulo ele pede espírito no caso, tá? De sabedoria, ele vem pedindo ao Senhor espírito de sabedoria e também de revelação. A palavra aqui nesse caso,
em relação à questão de espírito aqui, está relacionado a um dom. Então, espírito aqui nesse texto, ele é sinônimo de um dom. Aqui, por meio da intercessão, Paulo pede espírito, dom de sabedoria. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus e ver a vida como Deus vê. Sabedoria não é sinônimo de conhecimento. Há muitas pessoas que têm conhecimento, mas são tolas. Isso porque não colocam conhecimento em prática, que seria viver a sabedoria, ou viver com sabedoria. E ele também pede o dom de revelação para os efésios. Isso significa a capacidade de aprender o revelado, de perceber a intenção e o significado do que Deus torna conhecido por meio das escrituras, a verdadeira revelação. Então Paulo ele pede ali o dom de revelação, para que possamos ler as escrituras e compreender o que está ali escrito. Isso tem a ver com a iluminação. A iluminação permite com que nós venhamos compreender aquilo que está na escritura. Aqui aprendemos que o termo uma palavra revelada, muitas vezes usado entre nós, só pode ser aplicado quando isso é resultado da iluminação do Espírito Santo, que nos faz entender e aprender o que o texto está dizendo, e nunca para revelações à parte das escrituras. Aí você vai dizer, mas como assim? Coisas do tipo, você nunca ouviram o que eu vou dizer aqui hoje. Certo pregador, no momento que está pregando, ele vai dizer, vocês nunca ouviram o que eu vou dizer aqui hoje, pois é uma palavra revelada, fresquinha do céu. Nesse caso, baseado no conselho do apóstolo Paulo, que escreveu aos Gálatas, ele diz que nós não devemos receber tal coisa. Gálatas 1,9 diz, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que o que já recebeste, seja anátema. Paulo está ciente de quão maravilhoso é o evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15 diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-la porque ela se discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. A natureza pecaminosa em nós comprometeu nosso entendimento sobre as coisas de Deus. O tema da lição trata da iluminação espiritual do crente. Esse é um termo teológico, usado para expressar a maneira pela qual o Espírito Santo deixa claro para o homem a palavra de Deus, seja a palavra pregada ou a palavra escrita. Sem uma iluminação das sagradas escrituras, nenhum homem pode entender a revelação divina e infalível de Deus, porque as coisas espirituais são entendidas e discernidas apenas espiritualmente, isto é, pela ajuda do Espírito Santo. E é justamente por isso que ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, que vamos tratar no subtópico 2, as riquezas da herança, que vamos tratar no subtópico 3, e a grandeza do poder de Deus, que vamos tratar no tópico 2, no subtópico 1. No subtópico 2, nós vamos tratar sobre a esperança da vocação. A esperança é a certeza de se receber as promessas feitas por Deus através de Jesus Cristo na ação do Espírito Santo. Deus Pai nos escolheu e nos adotou, Deus Filho nos redimiu e nos perdoou, e Deus Espírito Santo nos selou e nos deu garantia. Nós vemos aqui a ação da Trindade trabalhando em favor desta grande obra da salvação. A esperança tem a fé por motivação. Seu fundamento é o amor. A esperança jamais deve deixar de existir porque tem como garantia a palavra de Deus. Por isso, o futuro do cristão não deve ser temido, mas encarado com desejo intenso e esperança. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual
seja a esperança da sua vocação. Efésios capítulo 1, versículo 18. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Paulo está orando, pedindo a Deus que possa iluminar aos crentes para que eles possam experimentar e também ao mesmo tempo conhecer como é profunda e espiritual os privilégios daqueles que foram vocacionados. Deus nos chamou para um propósito. Deus chamou-nos para sermos de Jesus e para a santidade. Deus chamou-nos para a liberdade e para a paz. Deus chamou-nos para o sofrimento e para o seu reino de glória. Há um conceito no meio cristão que o cristão não deve sofrer, que o sofrimento não faz parte dos filhos de Deus, porque filhos de Deus merecem coisas maravilhosas e sofrimento tem que estar à parte. Mas Deus também nos chamou para sofrer. O apóstolo Paulo deseja que seus leitores entendam com clareza o que está disponível para aqueles que foram chamados. Será que eu tenho entendido o que Deus tem para a minha vida? Será que você tem entendido o que Deus tem para a sua vida? Será que eu não estou apenas focando o que está visível aos meus olhos e me esquecendo de todo esse propósito, de todo o projeto de Deus, idealizado antes mesmo da fundação do mundo para aqueles que seriam eleitos em Cristo? Paulo não pede o que não temos, mas pede que Deus abra os olhos do nosso coração para sabermos o que já temos. Paulo não está pedindo aquilo que nós não temos. Ele pede aquilo que já está preparado. Podemos dizer que tal esperança, e a esperança tem a ver com certeza, divide-se em pelo menos 3 aspectos. Deus chamou pessoas no passado. 2 Timóteo capítulo 1, 19. Diz assim, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Isso é eleição. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, isso é predestinação. E graça que nos foi dada em Cristo antes dos tempos dos séculos. Isso é o quê? Presciência, previu antecipadamente. Ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa. A iniciativa nunca foi minha, a iniciativa nunca foi sua. Foi iniciativa do Senhor, por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Em segundo lugar, a chamada abrange serviço e santificação no presente. Precisamos servir e estarmos santificados. O cristão precisa se apartar do pecado, mas ele tem que estar disponível para fazer e realizar a obra do Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Isto é, achar-se irrepreensível. O que é irrepreensível? Sem defeito, inculpável. Viver em comunhão e andar de modo digno. Efésios capítulo 4, versículo 1, que é uma das referências, diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. De imediato, isso demonstra que a vida cristã nunca decorre de observância de um código de conduta, mas é a expressão de um relacionamento pessoal. A Bíblia é a nossa regra de fé e conduta, é verdade. Mas se nós tivermos as coisas de Deus apenas como não faça isso, não faça aquilo outro, e não tivermos em mente que isso tem que ser fruto de um relacionamento, porque quem ama se entrega, quem ama quer agradar, quem ama se preocupa com o outro, né? Então, se isso não for dessa forma, eu vou achar aquilo cansativo, eu vou achar que aquilo está me enfadando, porque eu tenho um código de conduta o tempo todo, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Eu vou fazer tudo com má vontade, eu vou fazer tudo por fazer, mas quando eu faço em consequência de um relacionamento profundo, tudo é diferente. Deus, o Senhor e Pai, convocou pessoas para o corpo de Cristo, a comunhão de seu Filho. Com isso, sua vida foi criada de novo. A minha e a sua vida, nós somos uma nova criação. Consequentemente, essa convocação agora também se torna a nova norma para o andar. Então, uma vez que eu sou um cristão, eu não ando mais como andava antigamente. Tudo que o cristão faz com sua vida deve corresponder a essa nova norma, essa nova conduta que ele deve ter. Deve ser digna da vocação. Então, o que isso quer dizer? Essa vocação, ser digna da vocação, às vezes podemos fazer a seguinte pergunta:
O que um cristão pode? Ou o que um cristão não pode? Só que isso são perguntas superficiais. Não é isso que eu devo perguntar. Pelo contrário, o verdadeiro ponto de partida é o Senhor que convoca pessoas. Com isso, a questão fundamental da ética cristã é: que comportamento é condizente com Deus e sua vocação, servindo para exaltar sua glória? Não se trata do que eu posso ou que eu não posso. Se trata de que comportamento condiz com Deus e com a vocação na qual Ele me chamou para ser. Isso podemos descrever aqui 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que fala que tudo que fazemos deve ser para a glória de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 17, diz que precisamos fazer tudo em nome de Jesus, tá? E a terceira parte é a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer a Deus face a face. Tem muita coisa maravilhosa que Deus preparou, que Deus projetou, que Deus planejou para a nossa vida, e nós estamos com a nossa mente não voltada para essas coisas. E é por isso que Paulo ora para que seja iluminada a mente de seus leitores, e também essa deve ser a nossa oração: Senhor, ilumine a minha mente para que eu compreenda os teus propósitos, para que seja cumprida na minha vida a tua vontade, somente a tua vontade. No subtópico 3, nós vamos tratar sobre as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória de sua herança. Então, Paulo está sempre preocupado que os seus leitores entendam essas riquezas. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Colossenses 1,12. Já o termo riqueza refere às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, como, por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Que coisa maravilhosa. Então, os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Deus preparou bênçãos para todos aqueles eleitos em Cristo Jesus. Quando nós cristãos entendemos de fato as riquezas da glória de sua herança, Deus nos deu salvação por meio de quem? De Cristo. E podemos desfrutar de bênçãos espirituais como perdão dos pecados. Éramos condenados. Eu era um condenado. Você, antes de Cristo, também era um condenado. Recebemos adoção de filhos. Nossa herança seria o castigo eterno. Agora nós temos bênçãos espirituais. E ainda veremos e teremos comunhão com Deus e Cristo na eternidade. Isso está falando de vida eterna. Só nos resta amar o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. E sermos gratos por tudo, tudo. O que Ele nos deu por meio de sua graça, que é um favor imerecido. Nós não merecíamos, nós merecíamos condenação, nós merecíamos castigo eterno. Então precisamos ter gratidão a Deus por tudo que Ele fez, por quem Ele é para nós. Ele fez tudo isso, sabe pelo quê? Por amor. Por amor Deus fez isso, por mim e por você. Ele nos amou primeiro e precisamos responder a esse amor. E como é que eu respondo a esse amor? Servindo Ele com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma. Quando o cristão não entende isso, ele vive uma vida voltada às coisas materiais, como prioridade, riqueza, fama e poder, como eu já disse. E por isso seu coração vive cheio de quê? De incertezas. Porque ele vive voltado para as coisas desta terra. E as coisas desta vida são incertas. Pois lhe falta a certeza de receber as promessas feitas por Deus através de Cristo Jesus. Ele vive as expectativas como um homem sem Cristo vive. E por isso precisa buscar iluminação de seu entendimento através da ação do Espírito Santo, para ter uma vida alinhada ao propósito de Deus para os eleitos. A síntese do tópico 1 é a seguinte:
Os santos devem louvar a Deus pela eleição e ser iluminados para conhecer a esperança do chamado e as riquezas que fazem parte de nossa herança. Agora nós vamos passar para o tópico 2, que vai tratar sobre a sobreexcelente grandeza e a força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Então, esse poder, ele é grande, ele é eficaz e está em favor de nós, cristãos. Precisamos compreender isso. Subtópico 1, nós vamos tratar sobre a sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego, que na forma adjetiva significa extraordinário. Esse poder, ele é extraordinário. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Já a expressão seguinte, grandeza, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus que a tudo sobrepuja. Mateus 26, 64. O termo dunamis adquire aqui, traduzido aqui pelo quê? Por poder. Poder. Indica feitos miraculosos que requerem força. Força fora de medida. Atos 8, 18. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. E que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Essa abundância de palavras em relação à grandeza do poder de Deus sugere a ideia que não existem palavras para descrever essa grandeza. Deus é um ser de poder ilimitado. Já parou para pensar que eu e você servimos um Deus de poder ilimitado? Deus é capaz, através do seu poder, de salvar, transformar e operar na vida do homem as bênçãos espirituais, entre outras coisas. Não há nada impossível para Deus. Tudo que está em seu propósito é realizado. Aqui é importante entendermos que não é porque o poder de Deus é ilimitado e Ele em Cristo nos adotou como filho que podemos invocar esse poder como crianças mimadas para realizar nossos desejos pessoais. E isso é feito direto por muitos de nós. Achamos que só porque somos filhos de Deus podemos pedir tudo o que quisermos. Agora pare e pense. Qual é o filho que vai pedir tudo o que quiser para um pai e o pai vai fazer tudo o que ele quiser? O pai vai ponderar, o pai vai medir, o pai vai observar se aquilo vai ser bom para o filho, se não vai ser bom, se é hora, se não é hora. Então o pai vai levar várias coisas em consideração para dar alguma coisa para o seu filho. E nós, como filhos de Deus, queremos que Deus nos dê tudo. É igual um filho que tem um pai rico e por ter um pai rico acha que o pai tem que fazer tudo por ele. Sendo que Deus, ele é dono de tudo. Ele é o Todo-Poderoso, mas ele vai fazer tudo aquilo segundo o seu propósito. Ele não vai fazer aquilo que eu quero, que está desalinhado ao propósito dele. Ele só vai fazer aquilo que está de acordo com o seu propósito. Nossos pedidos precisam estar alinhados à vontade de Deus e sua vontade está revelada nas Escrituras em relação ao propósito de Deus para nós. Você quer conhecer qual é o propósito de Deus? Estude a Bíblia. Leia a Bíblia, medite na palavra do Senhor, porque lá está registrado os propósitos de Deus para a nossa vida. Mas se nós começarmos a viver de acordo com o que achamos e pedindo a Deus o que nós achamos, não nos apropriando daquilo que realmente Ele preparou, nós vamos ficar frustrados. Devemos orar pedindo a Ele que nos ajude a tomar posse do que Ele preparou para nós. A falta de conhecimento nos faz deixar de se apropriar do que Deus preparou para os eleitos em Cristo e nos faz buscar e acreditar em coisas que Deus jamais prometeu para nós. Tudo isso por quê? Por falta de conhecimento daquilo que Deus tem para os eleitos. No subtópico 2 está sendo abordado a força do poder divino. Nessa sentença, segundo a operação da força do seu poder,
Efésios 1,19, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos que concordam entre si. Primeiro, a palavra operação, que significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Segundo, a expressão força, que vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E, finalmente, inchus, que indica o poder inerente a Deus, ou inerente de Deus. Tá? A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Então, Paulo vai escrevendo aos seus leitores e ele agora vai colocar 3 exemplos para demonstrar o quanto Deus tem poder. Primeiro, a ressurreição de Cristo. Segundo, sua ascensão à direita de Deus nos céus. E terceiro, sua elevação acima de todo o domínio. Então nós temos aqui a ressurreição de Cristo, a ascensão dele ao céu, estando à direita de Deus, e também a sua elevação sobre todo o domínio. Aqui nós podemos destacar algo bastante relevante para os nossos dias. Muitos cristãos acreditam em um duelo entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás de igual para igual. A Bíblia deixa claro que Deus ele é criador e Satanás é uma criatura e não tem a menor chance contra Deus. De uma forma figurada e bem-humorada, seria a luta do elefante contra a formiga. Não haveria chance nenhuma para a formiga. A falta de lermos e estudarmos a Bíblia com seriedade nos faz acreditar em coisas que jamais encontramos na Bíblia. Mateus 22, 29 diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Na tradução King James atualizada, diz: então Jesus lhe esclareceu: vós estáis equivocados, por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus. A falta de conhecermos as Escrituras nos faz acreditar em algo que a palavra de Deus não está dizendo. Na síntese do tópico 2, nós temos: o poder de Deus é extraordinário e supera todo e qualquer outro poder. Esse maravilhoso poder opera no interesse de salvar a humanidade caída. Esse poder está disponível a todo aquele que crer em Jesus Cristo. Agora passamos ao tópico 3, que é o último tópico desta lição: Cristo, o nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também para os crentes. O mesmo poder que exaltou a Cristo também está à disposição dos salvos para a transformação e, naquele grande dia, a ressurreição e glorificação do nosso corpo. No subtópico 1, Cristo, as premissas dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de sermos ressuscitados. Se Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. A vida não termina quando morremos. Precisamos entender que vamos ter uma eternidade. Agora, depende de em que lugar queremos passar essa eternidade. Ao lado de Deus, em comunhão com Ele, Pai, Filho e Espírito Santo, ou separado de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eternamente em tormento. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Estamos vivendo um momento que muitos de nossos irmãos partiram e outros estão enfermos. Mas dentro das bênçãos espirituais reservadas aos eleitos em Cristo está a vitória sobre a morte e precisamos ser iluminados pelo Espírito Santo para entendermos isso que esse subtópico está tratando. Esse é um assunto que precisa ter primazia em nossas pregações. Precisamos pregar sobre isso, precisamos ensinar sobre isso, que a vida não termina aqui. Precisamos estar com os olhos voltados à eternidade ao lado de Deus.
Precisamos pregar sobre o arrebatamento da igreja. Precisamos pregar sobre vida eterna. Esses são temas que têm sido esquecidos. As pessoas estão pregando materialismo. As pessoas estão pregando egocentrismo. Mas elas não querem pregar arrebatamento, vida eterna. As pessoas, parece que elas querem o céu aqui e agora. E um Deus à nossa disposição. De uma forma figurada, como se ele fosse o gênio da lâmpada. Nós esfregamos a lâmpada e dizemos que pedido temos e ele vai ter que realizar. Isso não é bíblico. Deus não está aqui para satisfazer as nossas vontades. Ele vai fazer aquilo que está segundo a vontade dele, dentro do propósito que ele já estabeleceu. Isso é importante frisar. É por isso que o cristão não deve temer a morte. Por quê? Jesus ressuscitou. Nós vamos ressuscitar também. Ele ainda continua se apresentando como, ela ainda continua se apresentando como uma inimiga, a morte. A morte ainda continua se apresentando como uma inimiga, mas não deve mais ser temida. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 a 57, vai dizer o seguinte: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aguilhão é aquilo que pode ferir e prender, é um ferrão. Onde está, inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. O que nos prende, aguilhão da morte, a força, pecado. A força do pecado é a lei. A lei dá força ao pecado, porque se eu não conhecesse que não deveria pecar, que não deveria errar, que não deveria matar, então eu estaria em outra situação, mas eu conheço a palavra do Senhor. Deus se revelou por meio da revelação natural, a criação, a natureza. Deus se revela por meio da sua palavra, Deus se revela por meio da nossa consciência também, tá? Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Para o crente, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso significa que morrer é receber mais de Cristo, receber a herança na totalidade. Filipenses 1:21. Logo, morrer é estar com Cristo, é muito melhor do que permanecer presente aqui no corpo. Embora, precisamos levar em consideração, isso aqui não é uma possibilidade para alguém tomar decisão, não, então eu quero tirar minha vida para me encontrar com Cristo. Não, não, não. Embora devamos ficar aqui enquanto Deus considera que isso seja necessário. Filipenses 1, 23 e 24. Depois disso, a morte nos trará o repouso ou a cessação das nossas labutas e sofrimentos terrestres e a entrada na glória. É preciso dizer que o corpo físico descansará das obras e sofrimentos terrestres, mas a alma não está adormecida. Porque quando a Bíblia fala de dormir, quando nós vamos falar de dormir no Senhor, tá? Nós não estamos falando da alma, nós estamos falando do corpo. O corpo descansou, o corpo não vai mais trabalhar, o corpo não vai mais ficar doente. Enfim, o corpo não vai ter mais nenhum sentimento e sofrimento em relação ao que tinha aqui na terra. Porém, a Bíblia não se preocupa em dar detalhes minuciosos sobre o que acontece com a alma durante o período entre a morte do corpo e a ressurreição em um corpo glorificado, sem a presença do pecado. Então nós não podemos ficar especulando. O que estão fazendo aqueles que partiram nesse momento? Detalhadamente. Não pare, não perca o seu tempo com esse tipo de coisa, com essas indagações. Não. Apenas saiba do seguinte: nós partimos e estamos esperando, quem partiu está esperando receber a glorificação do corpo, está com Cristo para sempre. Ele está num lugar intermediário, aonde o corpo não tem mais sofrimento e no momento a alma não está adormecida. Mas o que está acontecendo em detalhe, a Bíblia não revela, então nós ficamos com o que está escrito. Quando a Bíblia fala, eu falo. Quando a Bíblia se cala, eu também devo me calar. No subtópico 2, Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo a sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos. Então, Cristo está numa posição de honra e autoridade. Triunfou. Porém, nós também temos esse triunfo assegurado. A morte não vai nos deter. E endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Efésios 2:6. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai.
Já vimos como Deus deu lugar de honra a Cristo e aprendemos que recebemos bênçãos espirituais nos lugares celestiais nele. É em Cristo que nós somos abençoados espiritualmente. Então podemos esperar que o mesmo Deus que concedeu a Jesus um lugar de honra e autoridade, concederá, por meio de sua graça, a todos aqueles que combaterem um bom combate, finalizarem a carreira e guardarem a fé, o privilégio de estarem em comunhão com o Pai, Filho e Espírito Santo para sempre na eternidade. No subtópico de número 3, vamos tratar de Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e o poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia. Efésios 1:21. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro benefício, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Não há poder, nada pode prevalecer contra a igreja. Deus estabeleceu uma relação sem igual entre Cristo e a igreja. Cristo é o grande dom de Deus para a igreja. O fato de Cristo ser o cabeça da igreja ressalta três coisas. Primeiro, Cristo tem autoridade suprema sobre a igreja. Segundo, inclusive, ele governa e guia e a dirige. Segundo, entre Cristo e a igreja existe uma união vital, tão íntima e real como a da cabeça com o corpo. É uma união íntima, afetuosa e indissolúvel. E terceiro, a igreja é inteiramente dependente de Cristo. Sem Cristo, nada podemos fazer. A igreja é a plenitude de Cristo. A igreja está cheia de sua presença, animada por sua vida, cheia dos seus dons, poder e graça. A igreja é o seu corpo em ação na terra. É por isso que Jesus, quando ressuscitou, deu as últimas instruções para os seus discípulos. Ele disse: ide, fazei discípulo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Os discípulos começaram a ensinar outros discípulos, fazerem outros discípulos, e nós estamos aqui hoje, com o dever também de continuar fazendo discípulos. Nós somos discípulos e estamos fazendo discípulos. Isso é importante, a igreja não pode perder esse foco nunca. William Hendrickson diz que no tocante à sua essência divina, Cristo, em sentido algum, pode depender da igreja, nem ser completado por ela. Nesse quesito, Cristo não depende da igreja. Contudo, como esposo, ele é incompleto sem a esposa. Como videira, não pode pensar nele sem os ramos. Como pastor, não se pode vê-lo sem suas ovelhas. E também como cabeça, ele encontra sua plena expressão em seu corpo. Na síntese do tópico 3, tanto a ressurreição como assentar-se aos céus está disponível aos crentes, e de semelhante modo a glorificação por meio do grande poder de Deus. Estamos caminhando para o final de nossa aula, dessa lição. Chegamos na conclusão. Embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. À luz do que Paulo pediu, como você, cristão, avalia a sua vida espiritual? Sobre tudo que aprendemos aqui, como é que você tem se visto espiritualmente? Seu foco está para as coisas materiais ou para as coisas espirituais? Aonde está o seu coração? Você tem usufruído das riquezas que tem em Cristo? Você tem crescido no relacionamento íntimo com Deus? Você conhece mais a Deus? Jó, depois de passar por tudo aquilo que ele viveu, ele pôde dizer: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você tem fome de Deus? Quem ama a Deus de todo o coração, com todo entendimento, com toda a sua alma, ele tem sede de estar em pleno relacionamento com Deus. Volto a dizer, não é um conjunto de regras, nós não olhamos a Bíblia apenas como não faça isso, não faça aquilo outro, mas nós olhamos a palavra de Deus com prazer. É isso aqui que agrada o meu amado, aquele que eu amo sobre todas as coisas. Então eu estou pronto a agradá-lo,
Eu vou procurar meios para agradar a Deus. E a forma de agradá-lo está em obedecer a sua palavra. Fazendo isso, eu estou tendo um relacionamento profundo com Deus. Isso é importante. Nós, como cristãos, temos que buscar relacionamento com Deus diariamente. No passado, as pessoas iam para a vigília, para consagrações, iam para os montes buscar relacionamento com Deus. Dons espirituais, fruto do Espírito. Hoje as pessoas vão para esses lugares buscar bênçãos materiais. Elas não se preocupam mais com as coisas espirituais. Lembre-se, Deus vai nos dar o que Ele preparou, não o que nós queremos que Ele nos dê. Temos que aprender isso. Você compreende a esperança do seu chamado? De onde Deus o chamou, para que Deus o chamou e para onde Deus o chamou? Preste atenção nisso. De onde Deus te chamou? Onde você estava quando Deus te chamou? Para que Deus te chamou? Qual o propósito de Deus para a sua e a minha vida? Para onde Deus nos chamou? Vida eterna. Vida eterna. Você compreende o quão valioso você é para Deus? Mas lembre-se, ser valioso para Deus não nos dá direito de nos acharmos em condição de requerer dele nada. Temos que chegar humildemente e suplicar o seu favor. Mas Deus nos ama. Temos valor para Deus nesse sentido. Mas quem deu esse valor a nós foi Ele, por meio de Cristo. Eu não posso achar que eu tenho valor por mim mesmo, pelo que eu faço. Eu sou um bom crente, eu sou um bom servo. A obra de Deus ia sofrer muito se eu não estivesse aqui. Não existe isso, não. Quem dá o valor é Ele. Você tem experimentado de forma prática o poder da ressurreição em sua vida? Deus está fazendo através do seu novo nascimento uma transformação na sua vida? É importante parar e pensarmos nisso. Eu gostaria de acrescentar o seguinte no final dessa aula. E você que ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador? Deus está chamando você para um relacionamento íntimo com Ele. Ele deseja te receber como filho e lhe conceder a herança preparada para os salvos em Jesus Cristo. E você que assistiu a essa aula e ainda não entregou sua vida para Jesus como Senhor e Salvador? Deus está te chamando para um relacionamento íntimo com Ele. Ele deseja te receber como filho e lhe conceder a herança preparada para os salvos em Cristo Jesus. Se você quer hoje entregar sua vida para Jesus, repita comigo esta breve oração. Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados e lhe peço perdão. Preciso ser transformado em uma nova pessoa e preciso de forças para prosseguir até o fim. Amém. Talvez você diga, e o que eu faço agora? Procure uma igreja evangélica mais próxima à sua casa, se informe ao pastor sobre a sua decisão de aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador e ele lhe dirá o que deve fazer. Que Deus te abençoe. Se você gostou deste vídeo, não deixe de curti-lo e também compartilhar para que outras pessoas sejam edificadas. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, é hora de se inscrever agora e também ativar o sininho das notificações.